das perguntas que marcaram a filosofia do Camus é: devo me matar? E aí, ao encontrar uma resposta negativa para essa pergunta, ele se questiona então: devo matar alguém? Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu tô aqui com vocês para cumprir a difícil missão de falar sobre O Estrangeiro, do Albert Camus, escrito em 1942 e foi considerado por Barthes, que é um estudioso importante da literatura. Se você já estudou literatura alguma vez na sua vida, você sabe de quem eu tô falando, e ele considerou esse livro aqui o primeiro romance clássico do pós-guerra. Uma consideração importante antes de começar esses comentários, que eu acho que eu nem classifico como uma resenha. Tudo que eu disser aqui, as questões filosóficas, são com base nas minhas reflexões, naquilo que eu entendi do livro, dos textos de apoio que eu li e daquilo que eu estudei sobre a filosofia que é discutida aqui. Então são minhas opiniões, são as minhas reflexões, é aquilo que eu entendi de tudo que eu estudei sobre esse livro aqui. Se você tiver opiniões contrárias ou se você achar que eu falei uma bobeira muito grande, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, sempre com muita educação, claro, porque estamos entre amigos, ninguém precisa brigar aqui. Então, fiquem à vontade também para deixar a sua opinião. Se você já leu esse livro aqui, desde já pode me contar aqui embaixo o que vocês acharam. Então vamos à história. Eu não quero falar muito sobre o que se trata, porque o livro é muito curtinho e qualquer revelação do enredo aqui eu acho que pode estragar a sua experiência. Mas o que você precisa saber é que esse livro aqui ele vai ser narrado em primeira pessoa pelo Meursault. O Meursault, num determinado momento aqui, ele vai cometer um crime. E aí essa narrativa aqui vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai traçar todo o trajeto do Meursault, desde o dia da morte da mãe dele até o dia que ele comete esse crime. E a segunda parte da narrativa vai contar sobre o julgamento do Meursault e também sobre as reflexões que ele vai fazer enquanto ele está na prisão esperando a sentença dele. Como eu falei, ele começa essa narrativa aqui com a morte da mãe do Meursault. E eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês sentirem o drama aqui desse livro. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. E esse tom aqui do Meursault, ele permanece durante toda a narrativa. Tudo bem você não saber, a sua mãe tá lá no asilo, então você recebeu um telegrama. Nem sei se existe ainda telegrama, mas o telegrama demora cerca de 24 horas, pode demorar até 24 horas para chegar. Então o Meursault não sabe muito bem quando que foi essa morte, né? Se foi ontem, se foi há poucas horas. Isso eu entendo, isso eu consigo compreender o Meursault aqui. Só que não é esse tom o que o Camus dá aqui pro protagonista dele. Ele não fala no sentido de eu não sei quando foi, mas a minha mãe morreu, eu tenho que ir lá ver o que aconteceu. Não. O tom do Meursault aqui, que é o tom que vai se estender por toda a narrativa, é assim: a minha mãe morreu, mas eu não sei, foi ontem. Não sei, morreu. É esse o tom do Meursault. Significa que o Meursault não se importa? Não sei. Eu não sei, depois de refletir muito sobre esse livro aqui, eu não sei se o Meursault não se importa. Eu sei que para ele tudo tanto faz, né? Tanto que todas as resenhas que a gente vê por aí de O Estrangeiro, as pessoas focam muito nesse tanto faz. E realmente, para ele tanto faz. Só que o Meursault, ele não é alheio ao que acontece no mundo. Ele não é alheio às convenções sociais. O Meursault, ele sabe o que se espera dele. Ele sabe que se espera que ele chore, que ele se sinta triste no velório da mãe dele. Mas ele simplesmente não se importa. Ele tem uma posição meio que anestesiada com relação à vida. Ele aceita as coisas do jeito que elas são, do jeito que elas acontecem. Ele aparentemente não se questiona muito. Ele simplesmente tá vivo e enquanto ele tá vivo ele vai aceitando o dia a dia dele, ele vai aceitando as coisas que vêm pra ele do jeito que vem. Ele não tem muito uma balança moral, ele não
não consegue? Será que ele não consegue? Eu acho que ele não quer muito ter essa balança moral. Tem até uma parte aqui que o vizinho dele, que é cafetão, ele espanca uma mulher que ele diz que é amante dele. O Meursault sabe disso e ele realmente não vê nada de errado naquilo. É a vida, entendeu? É assim que o Meursault age, de acordo com tudo o que vai acontecendo em volta dele. É uma apatia sufocante desse personagem aqui. E tem ainda, para reforçar esse tom que o Camus busca nesse livro aqui, e encontra, ele não só busca, ele encontra, que é o tempo verbal que ele utiliza. Eu não sei francês, mas pelas minhas pesquisas eu vi que os verbos que o Camus usa aqui nesse livro, eles são indefinidos. É como se a ação tivesse começado, mas a gente não consegue saber se a ação já terminou ou se ela ainda está produzindo resultados. Então aqui, quando ele fala no primeiro parágrafo aqui, a primeira frase, hoje mamãe morreu, na verdade em francês é como se ficasse algo do tipo, hoje mamãe é morta. Ou seja, ela é morta. Hoje mamãe é morta. Ela pode estar morta há 10 anos, ela pode ter morrido agora, entendeu? E pelo que eu pesquisei, o livro todo na língua original, que é o francês, ele é escrito dessa forma. E isso traz esse tom de neutralidade para a narrativa, isso traz esse tom de neutralidade para o Meursault, mas uma neutralidade sufocante. Pelo menos quando eu estava lendo aqui, eu me senti sufocada pelo Meursault, pela forma que ele age diante da vida, diante das situações. Ele chega a ser pedido em casamento e a resposta dele é, beleza, tanto faz. Tanto faz casar, não casar. Você me ama? Não, mas eu caso. Como assim, gente? Tem uma frase do Nietzsche que diz que quem tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. E ela diz exatamente que se você tem um motivo para viver, você suporta qualquer situação. Mas e se não existe um motivo para viver, um motivo para a existência? E se os valores morais, os valores tradicionais, eles forem corroídos até eles desaparecerem? Se o que existe é a existência e pronto, não existe um sentido. A gente só existe. Essa é mais ou menos a ideia da filosofia do niilismo. O Meursault, claramente aqui, pra mim, ele é um personagem niilista. Ele não tem essa balança moral que eu falei, ele não tem um sentido da existência, ele simplesmente existe. Ou seja, é o que o niilismo traz, que o que vem da tradição é algo infundado e não existe um porquê da nossa existência. E se o Meursault usa aqui um personagem niilista, significa que ele quer reforçar essa ideia? Não. Para mim, ele quer combater essa ideia até certo ponto. Ele nos joga nesse vazio existencial do Meursault exatamente para a gente querer sair desse vazio existencial, de tão sufocante, de tão angustiante que essa ideia me pareceu, pelo menos. Isso mostra que o mundo ele não foi feito para cada um de nós. Ele não existe uma fórmula única, uma razão única da existência. Por isso que nós somos estrangeiros. Por dentro, a ideia que o Camus passa aqui é que nós somos todos estrangeiros, porque nós somos todos únicos. Então a nossa visão perante o outro é sempre a visão de estrangeiro. Eu acho que é por isso que ele coloca um nome nesse romance aqui de O Estrangeiro. E se nós somos estrangeiros, se nós não nos adequamos perfeitamente a esse mundo, nós sofremos. Mas o sofrimento tira a nossa razão de viver? De forma alguma. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente saiba que talvez a existência não tenha sentido, a gente tem que procurar o sentido dessa existência. Eu não tô falando que você tenha que procurar não, tá? Eu tô falando a minha reflexão, o que eu tirei de ensinamento pra mim. Então eu vou falar na primeira pessoa. Isso mostra que eu preciso procurar o sentido da minha existência. Eu preciso, por mais que no fundo eu pense que não há sentido, a graça não é encontrar o sentido, entendeu? A graça é a busca. É isso o que nos move, é isso o que nos traz esperança. E uma vida sem esperança é uma vida muito triste, é uma vida que eu não quero experimentar. Então,
o que eu tiro aqui do Estrangeiro pra mim, o que eu tirei do Estrangeiro foi que eu quero procurar esse sentido da vida, não importa se ele existe ou não. Essa ideia, né, absurda, o Camus desenvolve no livro dele, que é O Mito de Sísifo. Eu vou ler um trechinho aqui do Mito de Sísifo, que eu acho que ele até explica o título de O Estrangeiro. O Camus fala assim: o mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios errôneos, é um mundo familiar, mas num universo repentinamente privado de ilusões de luzes, pelo contrário, o homem se sente um estrangeiro. É exatamente isso o que ele traz aqui. Essa frase do Camus, ela resume muito bem esse livro aqui. Então, o que eu posso dizer para vocês? Leiam O Estrangeiro, preparem o seu coração para ler esse livro aqui, porque ele é curtinho, mas ele é muito potente. Depois que você lê, é lógico, a gente lê, a gente entende a mensagem, mas eu acho sim que é necessário uma pesquisa com relação às filosofias que o Camus trata aqui, o próprio absurdismo, o niilismo, o existencialismo, porque você vai mergulhar muito mais profundamente nessa obra aqui e você vai conseguir tirar o máximo dela. É aquele tipo de obra que a gente precisa reler depois de um tempo. Com certeza vou reler O Estrangeiro, mas me impactou muito profundamente e eu indico muito a vocês. É uma obra que não tem muito como a gente falar da história, porque na verdade o que importa aqui, eu acho que não é a história, é o que a história provoca na gente. E isso é muito, muito forte, é muito incrível que o Camus consiga fazer isso com tanta maestria. Eu quero mais um autor que eu conheci, é o primeiro livro que eu leio dele, mais um autor que eu conheci em setembro e que eu quero ler tudo que ele escreveu com certeza, mas assim, vou ler com calma porque eu já vi que os livros dele são um soco no estômago mesmo. Se você já leu O Estrangeiro, deixa a sua opinião aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você puder curtir, se você puder se inscrever aqui no canal para acompanhar todo o conteúdo que eu produzo sobre literatura com muito carinho, eu vou agradecer muito a vocês, porque curtir, compartilhar, se inscrever me ajuda bastante. Vou deixar o link das minhas outras redes de comunicação com leitor aqui embaixo também. Eu convido vocês para irem lá conhecer. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.